História e biografia São Paulo, apóstolo. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, porque quando estou fraco, então sou forte. O amor é sempre paciente e generoso. Nunca é invejoso, não é rude nem egoísta, não se ofende nem se ressente, mas se regozija com a verdade. Paulo, conhecido como Saulo de Tarso ou São Paulo apóstolo, teve 13 epístolas que são atribuídas a Paulo no Novo Testamento. Agostinho desenvolveu a ideia de Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei. A interpretação de Martinho Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina de sola fide. Somente a fé é necessária ao cristão para ser salvo. Paulo também exerce uma grande influência na filosofia cristã, tendo Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino como inspiração do seu pensamento. Afirma ter nascido em Tarso, na província de Mersim, na parte meridional da Turquia central, e faz breves menções à sua família. É ali também que o apóstolo confessa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Mesmo tendo nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores nos anais do judaísmo e cujo equilibrado conselho. A conversão de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, onde ele afirmou ter uma visão de Jesus ressuscitado que o deixou temporariamente cego. Ele afirma que recebeu as boas novas, não de qualquer um, mas por uma revelação pessoal de Jesus Cristo. O que é mais impressionante nessa conversão é a mudança na forma de pensar que ocorreu. Ele teve que mudar seu conceito sobre quem o Messias era, e particularmente aceitar a ideia, então absurda, de um Messias crucificado. Ou talvez o mais difícil tenha sido a mudança de seus conceitos sobre a superioridade dos judeus. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias de Damasco. Em Atos dos Apóstolos, relatam-se 3 viagens de Paulo. A primeira liderada primeiro por Barnabé. Levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor e de volta a Antioquia. Paulo profere um longo discurso e converte muitos, mas o grupo acaba sendo expulso da cidade. Por conta da intriga dos judeus, Paulo foi preso e apedrejado, mas sobreviveu e com Barnabé seguiu para Derbe para sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem, Paulo partiu para Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe e Listra. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Eles seguem então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra. Converte Dionísio, o Areopagita, e muitas outras conversões haviam sido feitas. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, passando por toda a região da Galácia e da Frígia,
para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinha entendido Paulo, o apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Pedro, escrevendo depois sobre o incidente. Relata ter dito a Pedro e os demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus? Paulo chegou a Jerusalém no ano 57 com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local. Então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. E continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá. E isto provocou o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro por 2 anos em Cesareia, até que um novo governador reabrisse seu caso. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou ao César, alegando seu direito como cidadão romano, de ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações. Nesse caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Melite, Malta, onde ele se encontrou com Públio. Ele chegou a Roma por volta dos anos 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Contando esta vez, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Paulo não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois já havia cristãos em Roma quando lá chegou. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, na abadia das Três Fontes. A festa de São Pedro e São Paulo da Igreja Católica é comemorada em 29 de junho. Espero ter contribuído com os leitores com essa belíssima história de São Paulo Apóstolo. Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!